Eu queria dar boa tarde para todo mundo, então, que está entrando. Obrigada pela participação. Está sendo muito bom fazer isso, gente, porque treinamentos que a gente fez lá na PT, em São Paulo, Santo Amaro, onde a gente está localizado, mas a gente não consegue receber todos, né, que são aí de Minas, Rio de Janeiro, pessoal do Sul, do Nordeste. Então, está sendo legal receber hoje todos vocês aqui. Uma coisa que aconteceu, não vamos falar que é por mal, que está passando aí no mundo todo, mas que está fazendo a gente se reunir nesse formato e poder levar esse treinamento para todos vocês. Pessoal, eu queria agradecer muito todo mundo, todas as pessoas que se dispuseram a estar e a acompanhar a nossa live hoje. E eu queria, inclusive, dizer que a apresentação que nós faremos agora, o PowerPoint que nós usaremos, vai estar à disposição e o pessoal da TT Operadora vai mandar para vocês, vai mandar para todos que pedirem, que precisarem. E o vídeo, nós passaremos um vídeo no final da apresentação, e esse vídeo está online no YouTube da TT Operadora. Tá bom, pessoal? A gente já pode começar. Vamos começando dando uma introdução mesmo, mas primeiro agradecer mais uma vez todo mundo que está entrando para participar dessa apresentação, esse treinamento, que dessa vez a gente vai conseguir levar a todos que se inscreveram, a todos que estão no Brasil, porque em São Paulo a gente só consegue receber o pessoal de São Paulo. Dá uma super vontade de chamar a todos, mas a gente sabe que, né, um treinamento para vir para São Paulo é complicado. Então, ó, essa quarentena está proporcionando isso para a gente, né? Recebendo todo mundo aí do Brasil. Essa viagem, que é uma viagem de uma vida, e eu vou falar rapidinho já, gente, porque eu sempre ouvi falar, é a viagem de uma vida. Como assim a viagem de uma vida? Você faz essa e não faz nenhuma outra, não precisa fazer mais? Só que hoje eu entendo, porque já tem 5 anos que eu fiz a minha, e assim, gente, todos os detalhes estão muito fresco na minha cabeça, são amizades que você faz, você conversa até hoje com o pessoal, então são detalhes que aconteceram, músicas que você ouviu, assim, durante a rota, e quando você ouve hoje, você sente aquela sensação, sabe, que foi quando você estava na sua cabine, cruzando ali a Mongólia. É uma viagem que fica na sua memória para a vida, então vai valer muito a pena esse treinamento hoje, porque acho que todo mundo vai ficar com aquela sensação de querer conhecer, talvez alguns já conheçam, já venderam, mas para quem não vendeu, quem não conhece, vai ser uma introdução ótima, porque com os conhecimentos da Isis, do Pablo, acho que chega a fazer com que quem não viajou, viaje um pouco também, né? E outra coisa, Carol, é muito importante que você falou. Oi, gente, apareci por fim. Que essa viagem, ela realmente é mais que uma viagem. Vocês sabem que, quem me conhece sabe que eu digo que sou um trenólogo, um apaixonado por trens, e esta viagem, sem dúvida, é uma das minhas favoritas. E quando me perguntam por quê, é porque nela você recebe tudo, recebe uma aula de geografia, recebe uma aula de história, recebe uma aula de música, recebe diferentes povos, porque ninguém imagina que em toda esta distância tem tantos e tantos povos e tantas línguas. Então, é uma viagem que sempre está em mim, que eu vou ir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque sempre eu vejo ela de um jeito diferente. E é um prazer estar aqui com a Carol, virtualmente, com a Carol e com a Isis, porque também elas ambas dominam toda essa parte do Transiberiano, conhecem de ponta a ponta. A Isis vai falar mais da parte técnica. E eu e a Carol, a gente estava falando antes, vamos dar aquelas dicas, as nossas experiências, o que a gente passou, eu vou dar umas pitadinhas de história, para deixar isso bem, bem divertido. Tá bom? Então, vamos com Isis, que Isis é nossa técnica nesta área. Vamos lá, Isis. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Carol. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Bom, gostaria primeiro de falar que eu tenho uma admiração imensa e infinita pelo Pablo. Eu falo que eu conheço somente 2 pessoas que sabem tão bem e que são 2 enciclopédias vivas sobre os trens no mundo. Uma é o Pablo e a outra é o diretor da Eurásia, do Grande Expresso Transiberiano, Helmut Mohrel. São, assim, as 2 pessoas que eu mais conheço que sabem sobre trilhos, trens, viagens em trens, vagões, ano da fabricação, o modelo da fabricação, é realmente
apaixonante de trabalhar com os dois. Já tive a oportunidade, tenho a oportunidade e sorte de trabalhar com os dois, então tenho esse agradecimento a fazer, né? Essa gratidão na vida, né? Por ter esses dois exemplos. E do Transiberiano, que eu posso falar da minha parte, eu como Isis Pompilho, pessoal, da minha vida pessoal, não da profissional. Bom, profissional, eu sou uma apaixonada por trens. Eu acho que quando nós começamos a trabalhar com trens, né, Pablo, é uma paixão que cresce, que nasce dentro de nós e que realmente, assim, vicia a cada ano, a cada saída, a cada partida, a cada trilho. Mas da minha parte pessoal, assim, o que eu posso dizer que realmente eu tenho um orgulho e tenho, assim, uma paixão imensa em trabalhar com o Grande Expresso Transiberiano, porque eu sinto que é uma viagem que te leva para além das vitrines. Uma coisa é quando você conhece as cidades, mas sempre com aquele vidro, né? Você conhece o mais bonito das capitais, o mais bonito das cidades. O Transiberiano me cresce uma paixão cada vez que eu acompanho um grupo e eu vejo as pessoas sentindo, eu vejo as pessoas escutando, tocando, provando, cantando uma música. Então, é muito gratificante para a alma ver essa interação e essa vivência mesmo. É isso que me apaixona demais nessa viagem. E vamos lá, o Grande Expresso Transiberiano, a maior viagem terrestre do mundo. Até hoje não houve uma outra ferrovia, não houve uma outra construção de ferrovias ou de estradas que ligassem mais de 8.000 quilômetros por vias férreas, como nós temos o Transiberiano. E o nosso trem Grande Expresso Transiberiano é um trem privado, é uma rota privada, que é comercializada, está disponível para todos através da TT Operadora. Gostaria aqui de mais uma vez também dizer que o pessoal da TT Operadora, todos, assim, são super profissionais. As pessoas, as meninas do atendimento, as meninas e o menino, né, o Célio, do atendimento, já foram para a Rússia, conhecem a Rússia, Carol já fez o Transiberiano, o Pablo já fez Transiberiano, Célio conhece a Rússia pessoalmente, então, assim, é uma equipe 100% profissional e, assim, conhece realmente todos os detalhes da viagem, tá? Vamos lá, Gabi, a nossa DJ, você pode passar para a próxima tela, por favor? Obrigada, Gabi. Bom, nós temos as saídas do Transiberiano. Pessoal, todas as saídas do Transiberiano, né, são feitas no verão. O Grande Expresso Transiberiano, ele é uma viagem feita no verão. Por quê? Porque, digamos que 95% dos passeios são feitos a céu aberto. Então, nós fazemos quando temos primavera, verão e o início do outono na Rússia. Nós temos saídas desde Moscou, cruzando toda a Sibéria até a Mongólia e Pequim, e temos as saídas de Pequim, cruzando toda a Mongólia, Sibéria até Moscou. Zizi, tem alguma diferença entre fazer de Pequim a Moscou ou de fazer Pequim, Moscou ou Moscou-Pequim? Não tem nenhuma diferença de conteúdo da viagem, o conteúdo é o mesmo, o número de dias é o mesmo. A viagem acontece de maio a setembro, são saídas mensais, todos os anos, tá? De maio a setembro, nós temos saída em maio, junho, julho, agosto e setembro. As saídas que o mercado brasileiro mais pede, que o viajante brasileiro mais gosta, são as saídas de maio e junho, agosto, finalzinho de agosto e setembro, por conta das temperaturas estarem mais amenas na China, não faz tanto calor na China, e ainda faz um tempo e clima maravilhoso na Sibéria e na Rússia. Nas nossas saídas, eu acho bem importante dizer, né, Pablo, que nós temos uma equipe muito bem formada e que o Grande Expresso Transiberiano, ele é uma viagem que ele entende a cultura brasileira, o viajante brasileiro. Já são anos que nós operamos esses trilhos, esse trem privado, e a nossa equipe, de tanto conviver com os brasileiros, já sabe o que o brasileiro espera, já sabe qual que é a expectativa do brasileiro. Então, em todas as nossas saídas, nós temos uma guia acompanhante, que vai do primeiro até o último dia. Essa guia acompanhante nós chamamos carinhosamente de guia mãe, porque ela vai estar com o pessoal, ela vai estar com vocês na viagem o tempo todo, todos os dias,
ela vai acompanhar o grupo na Rússia, na Mongólia e na China. Ela vai acompanhar dia a dia. Se estiver chovendo, o Pablo sabe porque ele já fez essa viagem, ela vai bater na cabine e ela vai falar assim, pessoal, hoje está chovendo, peguem uma capinha de chuva. Se nós vamos parar um dia para fazer uma visita que vai ter um terreno, não sei, no Lago Baikal, que tem um barranquinho, que você desce até o lago, ela vai falar, pessoal, vocês saiam com o sapato, mas leva um chinelinho para entrar no lago, porque ela já conhece essa guia-mãe, esses guias acompanhantes já conhecem tão bem a rota, que eles sabem e eles vão sempre falar de que forma que nós fazemos, eles vão dar as palestras. É realmente assim, eu gosto dessa guia-mãe, porque no trem e a bordo da viagem, cruzando esses 3 países, nós nos transformamos numa família. A duração da viagem, para vocês, né, saberem, como eu disse já, repito, tanto de Moscou para Pequim, como de Pequim para Moscou, não tem nenhuma diferença de conteúdo, e o total da viagem é de 16 dias e 15 noites, com pensão completa. Quando eu digo pensão completa, café da manhã, almoço e jantar. Ai, Zizi, Carol, mas e se nós jantarmos fora do trem, se nós jantarmos na cidade, ou se nós almoçarmos na cidade, fora do trem? Está incluso? Sim, sempre incluso. Do jantar do primeiro dia até o café da manhã do último dia, incluso. Essa viagem, ela já está toda inclusa, já tem tudo incluso. Os passeios, cada pontinho vermelho da rota, vocês vão ver, que vocês veem, depois nós temos as fotos para mostrar, sempre vão ter as paradas, sempre vão ter os passeios, as refeições, tudo bem estruturadinho, tudo bem organizado. A nossa guia todos os dias junto com o grupo. Em cada cidade, nós temos guias especializados em cada cidade. Então, na cidade de Ulaanbaatar, né, na capital da Mongólia, nós teremos a Purshi, que fala espanhol, e a Anastácia, que fala português. Em Ulaanbaatar, nós teremos a Zoya, que fala espanhol, uma senhorinha que fala espanhol. Mas teremos a Anastácia, que fala português. A Anastácia acompanha em todas as cidades e em cada parada nós temos guias especializados nessa cidade. E é importante falar agora também que nós temos... Mas e como que é composto, né? Porque eu estou vendo esse aviãozinho desenhado na tela, Pablo. Como que é composta essa viagem? Detalhe técnico, tá? Nossa viagem, os nossos trilhos, eles vão de Moscou até Ulaanbaatar, na capital da Mongólia, ou de Ulaanbaatar até Moscou, se feito do caminho contrário, tá? O trecho entre Pequim e Ulaanbaatar, nós fazemos em voo. Ah, vocês fazem em voo? Então como que faz o Transsiberiano até a China? Na realidade, nós fazemos a parte da Transmongoliana, que é a Transsiberiana, tem 2 caminhos, né, Pablo? Tem a Transsiberiana, a Transsiberiana 100% na Rússia, que vai de Moscou até Vladivostok, que é a última parada, mas é 100% em solo russo. E depois nós fazemos até a rota mais interessante, que é a de Moscou até Ulaanbaatar, que é o que nós chamamos de Transmongoliana. A Transmongoliana, depois do Lago Baikal e de Ulaanbaatar, onde vocês podem ver, ela sofre uma curvinha e vai para sul, parando oficialmente em Ulaanbaatar. Então, ela é oficial a Transsiberiana, com o término ou o começo na capital da Mongólia, em Ulaanbaatar. E de Ulaanbaatar para Pequim, nós fazemos em voo. Por quê? Porque esse trecho não é um trecho oficial da Transsiberiana. Ele já é um trecho operado pelas ferrovias chinesas. E não se pode fretar, fechar o trem só para nós, como nós fretamos e fechamos na Transmongoliana, na Transsiberiana. Então, nós fazemos essa parte em voo, principalmente para ter mais tempo de passeio, em Moscou e em Ulaanbaatar. Ah, Zizi, em Pequim e Ulaanbaatar. Ah, Zizi, mas espera aí, me fala uma coisa. E esse trecho aéreo de Ulaanbaatar para Pequim? Já está incluso no pacote, vocês não precisam se preocupar. Já vem tudo prontinho. Ah, tudo bem, mas eu estou com um casal que eles já conhecem a China. Pablo, eu não quero fazer a China. Eu posso começar de Ulaanbaatar? Pode começar de Ulaanbaatar sem nenhum problema. Ah, eu quero começar de Moscou e eu quero terminar em Ulaanbaatar. Posso terminar em Ulaanbaatar? Sim, pode terminar em Ulaanbaatar. É possível totalmente tirar a China do roteiro. Tá bom, pessoal?
Isso é uma coisa interessante para contar, as pessoas perguntam muito, e por que a China não está? Sendo que a China é um dos países mais avançados em tecnologia ferroviária, é o país que tem trens de alta velocidade desde a fronteira, desde Beijing até a fronteira com Cazaquistão. Mas a coisa é muito simples, há um país que é Mongólia, e onde existe uma briga entre a Rússia e a China pela Mongólia. E como a Mongólia tem os trilhos do tamanho da Rússia, que se chama a Bitola russa, Bitola. então teve uma briga entre a China e a Rússia, então os chineses não fizeram trens de alta velocidade ou trilhos perfeitos até a fronteira de Mongólia, porque isso, vamos dizer, é território politicamente que está hoje na mão do Putin. Essa é a realidade, ou seja, eu sempre me pergunto como de Beijing a Ulaanbaatar os chineses não fizeram trens ou trilhos de qualidade. Eles fazem a qualquer outro lugar da China, mas não até a Mongólia, porque a Rússia não quer que as exportações da Mongólia saiam pela China. Isso estou informando, isso que a gente vai colocar, sempre detalhes para as pessoas saberem, detalhes de por que não tem trilha, por que não nos dão os melhores vagões, como não nos permitem, teríamos que trocar todos os bugs, todas as rodas do nosso trem, né? Teríamos que trocar para ir até Beijing. E também os chineses não permitem que o nosso trem particular troque nas rodas. Então, esses são detalhes técnicos. Assim, resumindo, o que eu sempre falo, né, Pablo, quando me perguntam por quê, eu falo assim, proteção territorial. Nós temos isso aqui no sul do Brasil também, né, nas nossas fronteiras, né, na nossa fronteira tríplice. Proteção territorial. E aí, como nós não podemos oferecer um trem de qualidade tão boa quanto nós temos na Rússia e na Mongólia, então nós aproveitamos, né, esse tempo, fazemos em voo, e isso proporciona ficar mais tempo na Mongólia, um dia inteiro a mais na Mongólia, e nós ficamos uma noite inteira a mais em Pequim. E tem o conforto de fazer em voo. Se a pessoa não quiser, dá para cortar também, fazendo só a parte em trem. Por último, o detalhe técnico que eu gostaria de explicar para vocês, como eu disse, a viagem tem 16 dias e 15 noites. Zizi, essas 15 noites se passa no trem? Não, pessoal, nós temos uma combinação, assim como o Pablo e a Carol sabem, nós temos uma combinação de noites no trem e noites a bordo. 16 dias de viagem são 15 noites. Essas 15 noites são compostas de 9 noites em hotéis e 6 noites no trem. Essas noites no trem, elas não são seguidas no trem, pessoal. Então, por exemplo, nós chegamos no primeiro dia em Pequim, nós já temos 3 noites de hotel. Hotel 5 estrelas, bem localizado, no centro de Pequim, perto da Praça Central. Temos 3 dias de passeio maravilhosos e saímos com a nossa guia-mãe de voo de Pequim para Ulaanbaatar. Ou seja, daí nós já temos 3 noites. Chegando em Ulaanbaatar, nós temos mais 2 noites em hotel, igualmente, de 4 estrelas superior, 5 estrelas. Sempre onde houver hotel melhor, 5 estrelas, nós usamos. Em Ulaanbaatar, nós ficamos em um hotel em frente à Praça Central de Ulaanbaatar, o Blue Sky. Nós temos 2 noites nesse hotel, ou seja, já foram 5 noites em hotéis. 3 em Pequim, 2 em Ulaanbaatar. No terceiro dia, nós já fazemos o check-in do nosso trem. Saímos de Ulaanbaatar até Moscou com todas as paradas, todos os dias, mas nós não trocamos mais as nossas cabines. Uma vez que nós embarcamos na plataforma em Ulaanbaatar, nós vamos seguir em trem até o final da viagem. Então, se eu estou numa cabine junto com a Carol e o Pablo é meu vizinho, então nós seremos vizinhos de cabine até o final da jornada, até o final da viagem, até a chegada em Ulaanbaatar, em Moscou, desculpa, pessoal. Mas sempre salientando que nós temos essa combinação com as noites a bordo, com as noites no trem e com algumas noites em hotel. Quando nós dormimos no hotel,
que vai ser na cidade de Irkutsk e que vai ser na cidade de Ekaterimburgo, a nossa guia-mãe, a Anastácia, vai falar assim, pessoal, peguem uma malinha, porque hoje nós vamos dormir no hotel, nós vamos dormir na cidade. Então, nós saímos com uma malinha pequena. Quando nós passamos a noite no trem, que nós chegamos, por exemplo, na cidade de Krasnoyarsk, né? O Pablo quer que nós falamos, que nós sejamos fiéis, né, à fonética russa, Krasnoyarsk. Então, nós chegamos na cidade de Krasnoyarsk de manhã, né? Nós vamos passar o dia nessa cidade acortados e voltamos para o trem à noite. Quando nós voltamos para o trem à noite, nós temos toda, assim, uma festa, entretenimento, temos palestras, tem o vagão restaurante. Então, nas noites que nós passamos a bordo, sempre vai ter alguma interação, alguma festa, alguma programação. A coisa que nós menos ficamos é dentro da cabine. E dessas noites, então, que nós temos na Sibéria, nós temos pernoite de hotel em Irkutsk, pernoite de hotel em Ekaterimburgo. Saímos de Ekaterimburgo, passamos mais uma noite no nosso trem e chegamos em Moscou. Por último, em Moscou, nós teremos 2 noites. Ou seja, entre a viagem completa entre China, Mongólia e Rússia, temos essa combinação de 3 noites em Pequim, 2 noites em Ulaanbaatar, 1 noite na cidade de Irkutsk, que é a capital da Sibéria, 1 noite em Ekaterimburgo, de hotel, que é a capital, onde nós temos os Montes Urais, a fronteira entre a Europa e a Ásia, e 2 noites de hotel em Moscou. Quando nós não temos as noites de hotel em Moscou, na rota, né, quando nós não temos os pernoites nos hotéis na rota, nós sempre teremos os pernoites a bordo, tá? Com todo o conforto, com toda a assistência, com toda a estrutura do nosso trem. Todo esse itinerário, todo esse roteiro, pessoal, vocês podem ficar tranquilos que tem no site da TT Operadora. Agora, como eu já dei todos esses detalhes técnicos para vocês, eu gostaria que o Pablo e que a Carol, Gabi, você pode passar, por favor, para o próximo slide, que eu gostaria que o Pablo e a Carol falassem um pouquinho agora sobre os passeios e sobre as visitas. Você falou uma coisa interessante que a gente vai ter um pouco de noites em hotel, nos fantásticos hotéis, são os melhores que tem, e outro pouco nas cabines. E aí que no trem começa a discussão. Tem gente que fala, não, eu quero ficar mais no trem, porque não? E outros que falam, não, mas é muito interessante isso. E no começo, quando o passageiro sobe ao trem e vê aquela cabine de 5 metros quadrados, de 7 metros quadrados, muitas vezes me perguntaram, aí eu vou ficar todos esses dias? E depois, quando chega o último dia, a pessoa não quer sair dessa cabine. Essa cabine passa a ser a casa dele. Essa é a coisa mais incrível. A pessoa mora numa casa que tem 200 metros quadrados e passa para morar em 5 ou 7 metros quadrados, mas começa a amar essa cabine. Isso é uma coisa que eu, em todas as experiências que tive de trem, assim, em cabines, é como a pessoa, o passageiro termina amando o seu lugar. Muitas vezes você fala, vamos descer agora em Krasnoyarsk. E a pessoa, não, já vamos descer, não vamos continuar. Então, é muito interessante ver o comportamento das pessoas, como elas terminam gostando e amando o trem, né? Isso é bem interessante. E assim, Pablo, eu vi aqui 2 questões, 2 perguntas que subiram, né? A primeira, quando nós temos os pernoites nas cidades, nós temos a pensão completa inclusa? Sim. Então, eu repito, da primeira refeição do primeiro dia, do jantar do primeiro dia, ao café da manhã do último dia, sempre, não importa se nós estamos no trem, a bordo, ou se nós estamos nos pernoites das cidades, nas cidades, sempre a pensão completa inclusa. E outra coisa que perguntaram aqui, qual é a rota que se ganha mais horas? Né? Então, sim, nós temos uma rota. Quando nós começamos desde Pequim, Gabi, você pode voltar um pouquinho lá no mapa? Quando nós começamos de Pequim, nós já voamos todas as nossas horas de fuso horário, nós já adiantamos todas as nossas horas de fuso horário. E ao fazer a viagem de Pequim até Moscou, cada pontinho vermelho que vocês estão vendo na rota, nós temos que retardar, atrasar 1 hora no relógio à meia-noite. A Anastácia, todos os dias,
vai com vocês na hora do jantar. Ela vai falar assim, pessoal, atrasem o relógio em 1 hora. Aí vocês atrasam o relógio em 1 hora. E aí vocês andam sempre no mesmo fuso horário com a guia, com a Anastácia, e todas as noites vocês vão ganhar 1 hora. Chegando em Moscou, todas as horas que vocês adiantaram até Pequim, vocês vão ter ganhado. Então, quando nós fazemos o trecho de Pequim até Moscou, nós sempre vamos ganhar 1 hora, nós vamos dormir mais 1 hora. Quando nós fazemos de Moscou até Pequim, nós sempre vamos adiantar 1 hora, perder 1 hora. Como eu disse, o conteúdo da viagem é o mesmo, mas eu particularmente, não sei, Pablo, você fez a rota também de Pequim a Moscou, você pode dar a sua opinião, a Carol também, como vocês se sentiram em relação ao fuso horário, porque eu acho também que a volta desde Moscou para o Brasil, no final da viagem, ela é mais tranquila, é mais leve. E eu levo muito em consideração também as refeições, né? Quando nós começamos da China, as refeições mais diferentes, a língua mais distante, né? O idioma, as escritas mais distantes estão no começo da viagem, quando a cabeça está mais fresca. Quando nós chegamos em Moscou, principalmente depois da Copa do Mundo, Moscou, São Petersburgo, as cidades da Rússia foram muito reformadas, investiram-se muitos, assim, milhões de rublos, e você consegue andar sozinho e entender, é uma compreensão maior. Então, acaba que depois do trem as pessoas querem passear sozinhas, descobrir sozinhas, porque o trem nós temos horário de chegada e saída. Quando termina a viagem, a pessoa quer andar, a pessoa quer passear, quer ficar um pouquinho por si só, né? Então, eu falo assim, são meus bebês. Vocês chegam em Pequim, bebês. Aí depois vocês chegam em Ulaanbaatar, crianças, que já se conhecem. Chegam no Lago Baikal, adolescentes, em plena juventude. E quando vocês chegam em Moscou, vocês já são viajantes adultos que querem sair sozinhos, longe dos nossos olhares, do nosso campo de visão. E isso é totalmente possível de fazer em Moscou. Não que não seja em Pequim, mas vocês se sentem mais à vontade de fazer em Moscou. Uhum. E Giz, uma coisa que podemos aproveitar e falar de Mongólia, porque Mongólia realmente é um país assim que ninguém conhece, ninguém imagina. Maravilhoso. Eu falei, Carol, vai para o próximo. Isso. Carol, o que você achou da Mongólia? Me dá a tua opinião, porque eu tenho uma bem... Aproveitei bastante Mongólia, mas o que você achou da Mongólia? Vai, me conta a tua opinião. Olha, eu fui com uma mente, assim, conhecendo só a Gengis Khan, né? Então, assisti um filme dele uma vez, você fica com aquilo na memória. A verde, aqueles os cavalos, tudo aquilo. E chegando lá, esse hotel que a gente fica hospedado, né, o Blue Sky, se eu não estou errando o nome, mas eu acho que é esse mesmo, naquela praça enorme, com um shopping, e, gente, assim, tudo moderno, sabe? Tudo bem estruturado, claro, com a cara da Mongólia, com o templo, monastério que a gente visita e tudo mais, mas principalmente o Parque Nacional deles também, assim, incrível. Você se sente, assim, no meio do mundo e você voltando a, sei lá, quantos mil anos atrás ali, estando numa mesma terra de um conquistador, né? E aquele pedacinho, né, acho que a Isis conta melhor para a gente, daquele festival, né, que é muito importante, a gente pode participar também de uma apresentação, então, olha, eu achei incrível, mas é uma coisa simples, mas aqui até hoje eu lembro, eu fiquei muito surpresa, que lá na Mongólia, depois a gente, se eu não me engano, acho que é nesse mesmo dia, e depois você me corrige, a gente, à noite, um jantar, em um restaurante, pelo menos naquela época, né, como eu disse, já tem 5 anos que eu fiz, naquele restaurante que você mesmo vai cozinhando a sua janta ali, vai cozinhando no fogão, super moderno. Eu falei, gente, o fogão tá na mesa. Eu falei, gente, isso aqui é na Mongólia. Isso me surpreendeu muito, sabe? Me surpreendeu, assim, a qualidade do hotel, me surpreendeu também a gente ficar, desbravar ali sozinho no shopping, precisando comprar uma coisinha e outra, e as meninas... Então, achei super interessante.
Pessoal, aqui, olha, só para elucidar para vocês, ilustrar para vocês, então. Quando vocês chegam em Pequim, nós, então, temos essas 3 noites de hotel. Ai, Zizi, Carol, nós precisamos de passeios extras ou de noites extras em Pequim? Não, não precisa. Então, vocês têm aqui, por exemplo, em Pequim nós temos a Muralha da China, como vocês podem ver. Gabi, pode passar para o próximo. Isso. Nós temos em Pequim também aqui a Cidade Proibida, né? O Palácio Imperial. Agora pode parar, Gabi. Nós temos o Palácio Imperial, nós temos o Templo do Céu. Em Pequim nós temos um passeio bem completo, nós temos um programa bem completo. Aí quando nós passamos de Pequim para Mongólia em voo, agora pode ir adiante. Gabi. Pronto, Ulaanbaatar aqui, Gabi. Olha só. Foi muito legal a Carol ter falado do hotel, né, Cá? Em Ulaanbaatar, que é o Hotel Blue Sky. Aqui vocês podem ver, essa é a praça central de Ulaanbaatar, onde nós temos a estátua do guerreiro, do soldado, de um dos soldados de Gengis Khan, de Surrebatar. E atrás nós já temos, em frente à praça central, o hotel, o Blue Sky. Então, assim, é um hotel bem central. Pode passar para o próximo, Gabi. Agora, eu acho que muito melhor do que eu falar, o Pablo e a Carol podem falar um pouquinho desses. Pessoal, todos os passeios estão inclusos, inclusive o Parque Nacional de Terelge, que é um patrimônio da Unesco. Nós também vamos visitar, vamos passar por uma estátua, a maior estátua de um homem montado em um cavalo no mundo, fica no meio de uma estepe mongol, né, Erdené, a estátua do Gengis Khan. Todos os nossos passeios estão inclusos. Vocês não precisam se preocupar com nenhum tipo de opcional. Correto, Pablo? Esse passeio é muito legal, porque aí a gente vê a cultura de um povo que praticamente 45% do povo vive em yurtas, vive no interior, ou seja, e outros 55% vivem nas cidades. Praticamente tem só uma cidade, que é Ulaanbaatar. Aí tem um monumento, vocês podem ver, do Gengis Khan, e o monumento é enorme, você pode subir até o olho, ou seja, parece uma estátua da liberdade. E o sentido eles estão construindo esse parque, o Gengis Khan está na frente com esse monumento gigantesco e atrás seus 10 generais. Os mongóis, eles lembram um por um na escola dos seus generais, e eles vão construir atrás deles 1000 soldados. Então, a impressão que você vai ter, olhando todo esse monumento, é como o inimigo via esse exército tão poderoso. Você vai se sentir pequenininho vendo essa obra. E é importante porque estamos perante o que foi o maior império do mundo territorialmente. Não foi o Império Romano, não foi o Império Inglês. O Império Mongol ia desde o Ganges até as planícies da Hungria. Então, esse foi o maior império do mundo. E eles, hoje, são um pequeno país, mas eles respeitam muito a tradição. Aí embaixo você está vendo todo um museu Paulo, deles. é impressionante, assim, as pessoas gostam muito, é impressionante o tamanho desse monumento. Ele é um monumento todo em prata, e é possível, porque dentro é um museu, é possível subir até a cabeça do Gengis Khan e olhar por toda a estepe mongol. É uma imensidão que, sem palavras, assim, para explicar é até difícil da gente conseguir passar a imensidão realmente que se vê desde o topo, né, da estátua. Pode passar para o próximo, Gabi. E aí as yurtas, né? As yurtas é super, assim, essa visita das yurtas, ela é super legal, eu gosto demais, como a Carol disse, e como nós já dissemos no começo, a experiência, o tocar, o sentir o Transiberiano, porque nesse dia que nós vamos até o Parque Nacional de Terelge, nós paramos em uma yurta e nós vamos experimentar queijo de leite de camelo, leite de égua, todas essas especiarias nômades. E, assim, na yurta, sentindo o cheiro da yurta, né? Que é aquele cheiro de couro, né? Tem a criação dos animais, as criancinhas. Eu não sei, assim, conta um pouquinho vocês, porque sou sempre eu que falo, e quando a mãe fala do filho, você tem que desconfiar. Eu só conto que me pediram para ordenhar uma égua, né? Nunca na minha vida ordenhei uma égua. E consegui tirar um pouquinho, né? E ainda depois tive que beber a leite de égua. Gente,
a coisa mais azeda que eu vi na minha vida. Mas é interessante porque, além de tudo, eles têm... Vocês sabem que o cavalo é a coisa mais importante para eles, né? O cavalo era o tanque de guerra com que eles chegaram até as portas da Europa. A cavalaria, eles praticamente inventaram essa cavalaria móvel que se mexia a umas velocidades impressionantes. Então, para eles, o cavalo é tudo. E você vai ver nessas yurtas, que são pequenas fazendas, cavalos que são selvagens, tem muito cavalo selvagem na Mongólia, isso é impressionante, e cavalos domesticados, domados, né? Então, tá certo que eu já vi muitas yurtas que o dono da yurta tem um nível, porque vende, compra cavalos, eu vi com sua Amarok, sabe, sua 4x4. Então, isso é um estilo de vida, não é que eles são pobres. Isso é muito interessante dizer, não é pobreza, é forma, estilo de vida. Tem muita gente que, sobretudo pessoas que se aposentam em Ulaanbaatar e vão a morar na yurta. É como se a gente fosse morar na fazenda, então não tem que ver isso como pobreza. E interessante dizer, Pablo, eu adoro falar essa conta. A taxa de desenvolvimento da Mongólia é de 60% ao ano e nós temos a total população da Mongólia é de 3 milhões de habitantes para 6 milhões de cavalos. Gabi, pode passar para o próximo. Aqui nós temos... E eu acho que, assim, é tão pouca a informação e o acesso que nós temos sobre a cultura mongol e sobre a Mongólia, mas, assim, é uma riqueza de cores, de trajes, de comidas. A gastronomia mongol é uma gastronomia ainda muito antiga, de muita tradição. Então, eu acho que quando nós visitamos, por exemplo, o Parque Nacional de Terelge, nós vemos esse mongol no cavalo, nós vemos... essas moças, essas mongóis, né, desenhadas, essas mongóis todas arrumadas, esses trajes, não sei se vocês lembram, Pablo, Carol, conheço os costumes, nós temos uma noite muito especial numa casa de alta costura de Ulaanbaatar, que eles vão mostrar a riqueza dos trajes típicos. Carol, fala um pouquinho, para não ficar só eu falando do meu filho. O que você lembra dessa noite? Sim, eles cantando com aqueles sons guturais que eles fazem, assim, gente, eu levei um pouco, assim, vou falar na sinceridade, daquela coisa, assim, ignorância que a gente não tem acesso, sabe? É um país que, assim, era só por filme, sabe, que eu conhecia, não acessava muita coisa. Então, nesse desfile também, que você vê todos os trajes, assim, não só os femininos, os masculinos, eu ficava pensando, meus amigos precisam ver isso, gente, olha, igualzinho no filme, eu ficava pensando, né? E eles cantando, e os instrumentos tocando, e você numa sala, assim... É como privado, é privado, claro que é, porque eram poucas pessoas, só o pessoal do nosso grupo, e eles fazendo tudo aquilo pra gente, sabe? Então, a todo momento, nessa viagem, na Mongólia, eu acho que ainda mais, porque quando você vai pensar em sair daqui do Brasil para fazer uma semana de viagem a conhecer a Mongólia? É difícil, né? Então, nesse Transiberiano, você consegue, você tem esse momento. E o pessoal lá... colocando para você as comidas típicas, aquelas carnes de caças que eles fazem, todas essas músicas, os instrumentos, os desfiles, é algo assim que marcou, tá na minha mente assim, fresco, como se eu tivesse ido mês passado. É realmente assim, bem... É um banho de cultura mesmo, e Mongólia, eu acho que foi algo que, assim, eu me orgulho muito, sabe, em ter essa oportunidade, através da TT Operadora, de ter visto algo como isso, assim, porque por mais que eu fosse um dia querer, eu sempre ia deixar para depois. Então, acho que nesse Transiberiano você faz algo que realmente é para a vida. E no Transiberiano seguimos para onde? Vamos sair da Mongólia? Como que é? Tem que ter visto? Transiberiano, conta, como o visto? Me conta, como é quando entram os guardas? Me conta, vai. Sim, vamos, então, do Transiberiano, aí dos mongóis, do Império Mongol, finalmente, depois de 2 noites na Mongólia, no 3º dia, nós embarcamos no nosso trem, cruzamos a fronteira da Mongólia com a Rússia e entramos na Rússia. Nossa primeira cidade é essa cidade que vocês veem, essa casinha simpática, chamada Ulan-Ude.
Como? Pablo, me fala, você vai entrar na Rússia nada mais, nada menos do que por um antigo forte cosaco, uma cidade chamada Ulan-Ude, que até hoje tem uma miscigenação maravilhosa, esplêndida. Vocês veem na bandeira de Ulan-Ude as cores do budismo, o azul e o amarelo. E ao mesmo tempo que nós vemos em Ulan-Ude as igrejas ortodoxas, nós ainda vemos os monastérios budistas. E esse dia de Ulan-Ude, nós chegamos de manhã e saímos à noite. Nós não vamos dormir na cidade, tá? Mas nós vamos conhecer um vilarejo. Ulan-Ude é a capital da cidade, do país autônomo, da República Autônoma da Buriátia. É como se fosse um pequeno país dentro da Rússia, que responde, né, às leis e ela responde a toda a Federação Russa, mas é um pequeno paizinho. Não sei se pode explicar assim, né, Pablo? Sim, é o seguinte, as pessoas não imaginam, você vê o tamanho da Rússia, né? O maior país do mundo. Na realidade, lá na Rússia se fala 164 línguas. Ou seja, tem diferentes povos. Aqui estamos vendo, falando sobre os buriates, Ulan-Ude são os buriates, que são um povo que tem sua própria característica. Percorrendo o Transiberiano, tem os altais, tem os tuvanos, tem muitos povos. Então, a pergunta que muita gente faz, e me perguntava no trem, é como a Rússia é tão grande? Como chegou a ser desde a Europa até o Pacífico? Vou fazer rapidinho a história, rapidinho. Entre os séculos XVI e XVIII, quando os europeus, os russos atravessam os Urais, eles encontram nada. Praticamente tem povos muito pacíficos. Então, eles vão avançando através dos rios e chegam até o Pacífico. O que motivava eles a levar até o Pacífico, não só até o Pacífico, eles atravessam e chegam até o que se chama a Rússia americana, que é o Alasca. Por quê? Porque a riqueza, a coisa mais rica que existia nesse momento eram as peles. As peles era a riqueza, ou seja, então por isso eles avançavam, procurando peles de castor, peles de marta, tudo que seja pele. Vocês já viram no filme de Leonardo DiCaprio, The Revenant, né? O Regresso. É o contrário. Os Estados Unidos é igual, no Canadá é igual. Eles começam a avançar ao contrário, para o oeste, né? Aquelas caravanas, buscando também as peles. O ouro vem depois. De quando eles estão buscando as peles, descobrem o ouro. Mas aí, então, por isso foi o crescimento da Rússia, porque ninguém parava, não tinha siouxs nem índios perigosos, eles iam avançando pelos rios tranquilamente. Por isso o tamanho da Rússia, e esses povos, como que estamos vendo, como os buriates, como os tuvanos, eram povos tranquilos, não podiam fazer frente aos europeus, né? Então, e olha que interessante, Pablo, você está falando dos povos, né? Uhum. Em Ulan-Ude, a gente vai ter a visita ao vilarejo dos velhos crentes, que é um dos povos que você está falando, que é uma das etnias que você está falando. E não conta a história quando me fizeram casar, te lembra? Você estava esse dia que eu casei de novo, só minha mulher não pode saber que eu casei lá, né? Me obrigaram a casar, a gente teve que participar de uma cerimônia religiosa e eu era um namorado. Isso, né? Tudo por quê? Isso tudo por quê? Porque em Ulan-Ude nós visitamos, como o Pablo pôde mesmo falar de todas essas etnias, de todos esses povos, nós temos em Ulan-Ude a visita a um vilarejo ortodoxo local, que são os praticantes, eles são como os mormons russos, eles vivem como se fossem assim séculos e séculos atrás. E nós visitamos o interior dessas casinhas e nós vamos comer, nós vamos almoçar, nós seremos convidados a almoçar nessa comunidade, com o que eles plantam, com o que eles colhem. Pode passar para o próximo slide, Gabi. Mas, por favor, não fala para minha mulher que eu casei, porque ainda depois do casamento falaram que eu tinha noite de bodas. Eu saí por dentro da janela. Eu ia até falar que, olha, aqui está a noiva e o noivo. Então, todos os dias, né, as visitas em Ulan-Ude, né, nós casamos um brasileiro e uma brasileira. Nós casamos a esposa que o Pablo deixou lá no vilarejo dos velhos crentes, e aqui está o esposo que a Carolina deixou.
Mas que a Cris e o Paulo não saibam. Mas essa visita também é uma visita e é uma comunidade, um vilarejo super de difícil alcance, que isso tudo é possível, por quê? Por causa da estrutura que se tem a bordo, viajando no trem. Pode passar para o próximo slide, Gabi. Pronto, eu acho que esse aqui é a imagem mais emblemática que nós temos, né, Carol? Né, Pablo? Uhum. E isso que me faz gostar muito, eu vou contar um segredo agora. Nós estamos em 200 pessoas nessa live, eu vou contar um segredo. Isso que me faz gostar demais também da rota que começa por Pequim. Por quê? Porque quando nós chegamos de Ulão-Udé, no Lago Baikal, quando nós fazemos a rota de Pequim a Moscou, nós chegamos no Lago Baikal pela manhã. Nós fazemos esse passeio pela manhã. E assim, é maravilhoso quando nós abrimos a janela da nossa cabine, nós olhamos aquela imensidão que é o Lago Baikal e que se pode dizer que é um mar. Porque você fala assim, você não vê onde começa, aonde termina. Eles têm uma conta que eles fazem, que se acabasse toda a água do planeta hoje, nós ainda teríamos 7 anos para viver com a sustentação do Lago Baikal, da água do Lago Baikal, sem nenhuma miséria no planeta. E esse dia é um dia lindo. Eu acho que o primeiro ponto alto da viagem, começando por Pequim, é o Lambator. O segundo ponto alto da viagem é o Lago Baikal. Pode passar para o próximo slide. Bom, aqui nesse slide eu quero que o Pablo me conte a experiência dele no Lago Baikal, Pablo. Não, então eu não entrei. Essa água é geladíssima. Então, o que eu falei outra vez, eu estava com Karina, trabalhando na TT Operadora, e ela, como os argentinos, tinha um grupo de argentinos e estavam todos entrando na água, ela falou, o Brasil tem que estar presente, e ela se jogou. Eu perguntei como era. E ela colocou, ela ainda entrou 2 vezes, porque a primeira vez que ela entrou sem bandeira. Aí ela lembrou que ela tinha bandeira, depois ela foi e entrou com a bandeira e tirou uma foto com a bandeira. E esse dia do lago, ele é maravilhoso por isso, porque um entra, o outro entra, quando você vê, tá todo mundo na água. Quando o pessoal sai da água, os atendentes de vagão que nós temos, a nossa staff do trem está com uma toalhinha e um copo de vodka na mão. Carol, me conta, você tomou vodka no Lago Baikal? Pode contar, o Pablo não está escutando. Eu não tomei, porque eu não entrei, gente. Não entrei ponta do pé, fiquei andando ali próximo, tirando foto, mas assim, realmente, fui chegando com o trem da manhã, o sol, assim, na janela da cabine, sabe? Então, tava aquela manhãzinha mais fria, então não consegui entrar. Teve muita gente que entrou, sim, o pessoal entra, sai com aquele friozinho, já recebe um roupão e uma dose de vodka. Todo mundo fala que, ficou tranquilo. Falei, tá, então deixa para vocês, tá ótimo. Eu fui acompanhando uns passageiros nossos e aí tudo bem. Sempre pode entrar. A água do lago, a temperatura do lago no verão chega a 13 graus. Tá bom, pessoal? Caso vocês estejam curiosos, eu já entrei no Lago Baikal. Eles dizem que cada vez que você entra no Lago Baikal, você ganha 5 anos de vida. Então, assim, eu já tenho 78, mas como eu já entrei algumas vezes no lago, eu tô assim, que eu não tô precisando nem pintar o cabelo na quarentena ainda. E uma coisa interessante também do trem lá em cima, né? O pessoal tá vendo a foto. O trem fica paradinho bem lá em cima. Em frente. Em frente. E do outro lado você prepara um churrasco, né? Um churrasco estilo brasileiro. Quando eu fui, não pude, porque eu tinha comido tanto, ou seja, e voltando àquele tema das comidas, gente, esqueçam, comida eu digo uma palavra, se utiliza, que é pantagruélico, você come, ou seja, é um perigo, você chega em Moscou meio que rodando. Mas também lembra que esse dia estava me sentindo mal e dormi enquanto todo mundo estava falando que foi um churrasco fantástico, mas realmente é um churrasco, né? Esse dia, você nada no Lago Baikal, depois quando nós saímos do lago, bebemos uma vodka, depois fazemos ainda o passeio pelas margens do Baikal com o trem, temos o churrasco na beira do lago, que assim é um churrasco com carne de frango, com carne de porco, com carne bovina também. É um churrasco russo bem interessante, porque é diferente do argentino, do brasileiro. E aqui, como eu já vi que me perguntaram, existem opções vegetarianas?
Sim, existem. Se tem gente que não pode glúten, existe opção para glúten. Nós conseguimos atender pessoas com alergia a glúten, pessoas que não podem leite, diabéticos. Por quê? Porque nós temos a nossa cozinha própria a bordo. Então, muitas vezes, quando tem pessoas celíacas, elas não podem com glúten, nós compramos a farinha sem glúten, fazemos a massa do macarrão, fazemos o pãozinho. Nesse dia do Lago Baikal, se tiver alguma pessoa que não come carne, não tem nenhum problema. Essa pessoa vai ter assim, porque o russo come muito vegetal. Então, ao mesmo tempo, muitos legumes. Então, ao mesmo tempo que tem as carnes, você também tem muito tomate cozido, cebola, abobrinha, essas coisas assim, junto com o churrasco. E nesse dia, nós seguimos para o Lago Baikal. Quando nós chegamos, né, no nosso trem de volta, nós vamos até a cidade de Irkutsk. Pessoal, na cidade de Irkutsk, a nossa querida guia-mãe, a Anastácia, ela vai falar assim para vocês: pessoal, saiam com uma malinha na mão, porque nós vamos passar a noite em Irkutsk. Complementando o que o Pablo falou, Irkutsk, ela é muito importante, desde, assim, dos tempos de Gengis Khan. Por quê? Porque ela é parte oficial da Rota do Chá, e é por onde também, antes de chegar em Ulã-Udé e na Mongólia, também se faziam as paradas dos caravanserais para as trocas de pele, para as trocas de mercadoria. E Irkutsk é uma cidade muito, mas muitíssimo europeia. Por quê? Os russos chamam a ferrovia transiberiana carinhosamente de cinturão de aço e fivela de ouro. Essa historinha vai ser um brinde para vocês, porque a Anastácia conta isso na beira do Lago Baikal. A ferrovia transiberiana inteira, ela tem 9.000 quilômetros de extensão. 8.000 quilômetros já foi, assim, um investimento muito grande na ferrovia transiberiana. Mas quando eles chegaram no Lago Baikal, era tão difícil de construir a ferrovia por conta das montanhas que se tem ao pé do Lago Baikal, que eles tiveram que trazer arquitetos e engenheiros italianos. O czar Alexandre III, por um dinheiro absurdo, mas ele trouxe. E esses arquitetos italianos, esses engenheiros italianos, construíram a voltinha do Lago Baikal pelo 1.000 quilômetros da voltinha do Lago Baikal, eles construíram pelo mesmo preço dos outros 8.000 quilômetros de toda a Transiberiana. E eles gostaram tanto da Sibéria, tanto da Rússia, tanto do Lago Baikal, que eles ficaram em Irkutsk. E Irkutsk acabou sendo a capital mais europeia da Sibéria. Por quê? Porque Irkutsk herdou essa característica e essa arquitetura que veio lá dos tempos da ferrovia transiberiana. Então, passa para o próximo slide, Gabi, por favor. Aqui no próximo slide. É uma das minhas preferidas, né? É uma das minhas preferidas, Irkutsk, né? É uma cidade cultural, né? Uma cidade que, além por causa dos decembristas, e também quando chegamos lá, uma coisa que me chamou muito a atenção é que encontrei gente que falava inglês, ou seja, que falava outras línguas, né? Realmente é uma cidade cultural. Deixa eu te contar outra coisinha muito interessante que as pessoas têm que saber. Acho que você falou que isso custou mais que tudo que custou o resto da Transiberiana. Quando eles construíram a Transiberiana, chegaram a esse lago gigantesco, chegaram a essas montanhas, e não podiam atravessar, era um empecilho isso daí. E eles tinham que chegar rápido, tinham que chegar muito rápido. Por quê? Por que tinham que chegar ao Pacífico rápido? Porque os chineses e os japoneses estavam se apoderando daquela parte russa. Estamos da cidade de Vladivostok, da cidade de Khabarovsk. Então, eles precisavam, para levar todos os seus exércitos, o czar Alexandre precisou construir isso rapidamente. E a rapidez fez com que eles fizeram um monte de erros. No começo, no inverno, colocaram os trilhos em cima do Lago Baikal, em cima do gelo, pensando que ia aguentar o trem. O trem se afundou no meio do Lago Baikal. E no final, trazeram os italianos e conseguiram chegar até Vladivostok e parar essa guerra com os japoneses e com os chineses. E você vê que até hoje não conseguiram construir uma ferrovia tão extensa quanto foi a ferrovia transiberiana, que foi construída de 1891 a 1916, há um século atrás, né? Uhum.
E a importância dela para o cidadão russo, todo cidadão russo sabe da importância da Transiberiana, sabe que o país se fez através da Transiberiana. Cada cidade que nós vamos passar é cidade onde eles construíam e colocavam indústria. Então, eu não diria uma coisa sacra, mas é importantíssimo para cada russo a Transiberiana, é um motivo de orgulho do país, né? É uma coisa muito interessante. Você sente isso, você sente muito isso nos russos. Eu gostava de conversar lá com a tripulação do trem e sentia em todos eles esse orgulho. Por exemplo, uma coisa muito interessante, todo trem na Rússia, a cada 200 quilômetros, tem que parar. Eles revistam tudo, revistam os freios, revistam a locomotiva, e eles fazem com um profissionalismo, ou seja, porque eles gostam disso. Nós tínhamos uma funcionária na TT Operadora que ela era russa, ela era formada de psicologia na Universidade da Ferrovias Russas. A Ferrovias Russas tem sua própria universidade para seu próprio pessoal. Isso é fantástico. Isso, imagina é interessante se nós tivéssemos uma faculdade. É interessante dizer também, Pablo, que os pravadniks, né, os atendentes de cabine, eu acho que você vai se lembrar da Ana, do Vitalik, muitas vezes eles são casados uns com os outros e atendem no mesmo vagão, e a maior parte deles, a mãe, o pai, trabalhava já nas ferrovias russas, os avós trabalhavam nas ferrovias russas, e eles vão seguindo carreira. Então, o profissionalismo deles, assim, é uma coisa impressionante. E depois de Irkutsk, então, nós já estamos na cidade de Krasnoyarsk. Lembrando que nós tivemos um pernoite de hotel em Irkutsk, ou seja, tivemos um dia inteiro no Lago Baikal, fomos para um hotel, passamos a noite nesse hotel e depois passamos o dia inteiro em Irkutsk. À noite nós voltamos para o nosso trem, para a nossa casinha sobre trilhos e amanhecemos em Krasnoyarsk. Krasnoyarsk, ela é uma das cidades mais antigas da Sibéria, né? E ela é uma cidade, assim, curiosa, porque vocês veem, ela tem a Estátua da Liberdade, a Estátua da Justiça e da Liberdade na Praça Central de Krasnoyarsk. Também tem, assim, as suas catedrais, né? As suas construções antiguíssimas. E o fato mais curioso que nós gostamos de fazer é uma tarde de danças no pé dessa terceira catedral, dessa terceira foto que nós vemos. Que catedral é essa? É a Catedral de Nossa Senhora da Pascóvia, que é a igreja representada na nota de 10 rublos, a nota mais frequente na Rússia. É como se fosse a nossa nota de 5 reais, de 2 reais. E assim, muitos russos mesmo não conhecem a Catedral da Nossa Senhora de Pascóvia, e nós conhecemos. E dizem que quando você vai até essa catedral, você entra, você faz uma prece, se você quer que a sua filha, ou se você quer engravidar. Então, tem muitas mães, tem muitas vós que gostam de entrar nessa catedral e fazer um pedido para terem netinhos. E depois prometem voltar com os netinhos. E enquanto nós ficamos nesse panorama, vemos o panorama da cidade de Krasnoyarsk, nós temos esse show folclórico com música e mais um pouquinho de vodka. E aí, no dia seguinte, nós já estamos em Novosibirsk. Aqui é para vocês verem, né, a estação de trens de Novosibirsk. Ela é, assim, bem europeia, uma das maiores estações da Sibéria. E Novosibirsk é uma cidade bem, assim, construída com o ferro, né? Construída com a metalúrgica da Transiberiana. Nós passamos o dia inteiro em Novosibirsk também. Pode passar para o próximo slide. Em Novosibirsk... Peraí, um pouquinho, volta um pouquinho atrás. Eu queria ouvir uma coisinha. Isso, porque eu queria falar uma coisa. Você sabe que eu sou fanático de estações. Eu nunca vi estações mais lindas que na Rússia. Cada estação, Krasnoyarsk para mim é a favorita minha, mas essa daí de Novosibirsk também, são lindas, lindas. A arquitetura, são palacetes. E a gente vai aprender... lustres, a decoração, né, Pablo? Os pedestais, assim. Parecem teatros, né? Sim. Parecem teatros. E aí, a gente falou também que dentro do Transiberiano, no nosso trem, vamos aprender música, vamos aprender a cantar em russo, né? Vamos aprender o alfabeto russo, né? Então, vamos lá, do lado esquerdo, o que diz? Volta, a primeira palavra do lado esquerdo se diz vokzal.
Vokzal é estação. Depois tem Novosibirsk, e depois está Glavny. Glavny significa mais importante, ou seja, é a mais importante Vokzal, estação de Novosibirsk. Vokzal, né? A B e a V. A B e a V. Olha que interessante. Vokzal, exatamente. Novosibirsk, Glavny. E essa é uma coisa muito interessante, porque todos os nossos passageiros começam a perguntar a H e a N, a C e a S, para poder ler os cartazes, né? É muito divertido isso. Eu lembro muito que os meus filhos viajantes brasileiros transiberianos, eu lembro quando vocês chegam, vocês leem restaurant, que é restaurante, vocês leem Pektopan. É a Pektopan. Eu falo, não, gente, é restaurante. Aí a Anastácia tem aquela aulinha dela preparada com o alfabeto. Aí é assim, é uma delícia, assim, é muito gratificante quando vocês saem nas cidades com o alfabeto que a Anastácia fez para vocês. E aí vocês vão lendo. Apteca, farmácia. Isso, apteca, farmácia. Assim, é bem interessante, bem interessante. E Novosibirsk é uma cidade bem soviética. Ela é uma cidade bem dessas avenidas largas, desses prédios cinzas, dessas construções que foram feitas todas em função da ferrovia transiberiana. Nesse dia, nós chegamos em Novosibirsk de manhã, saímos à noite e visitamos o maior museu de locomotivas que se tem na Europa. São mais de 200 vagões. Aí nós voltamos para o nosso trem à noite, passamos mais uma noite a bordo. Nessas noites a bordo, nós vamos ter a festa da vodka, né, Pablo? Teremos 4 degustações. Vão ensinar a beber vodka com pimenta, vodka com mel. O Eugênio ensina a beber vodka de ponta cabeça, vodka com cotovelo, enfim. No dia seguinte, aonde nós chegamos, eu coloquei bastante foto de estações, porque eu sei que o Pablo gosta. Pode passar para o próximo, DJ. Nós chegamos em Ekaterimburgo. Olha a estação de trens de Ekaterimburgo, parece uma estação de contos de fada, né Pablo? E, assim, a estação de trens de Ekaterimburgo, ela é super especial, e a cidade de Ekaterimburgo também, ela é super especial, porque ela te deixa uma sensação diferente, distinta. Em Ekaterimburgo, pode passar para o próximo slide, Gabi. Nós temos a capital dos Montes Urais, é o único lugar do mundo onde tem uma fronteira oficial entre a Europa e a Ásia. Então, as pessoas costumam tirar foto com o marido de um lado, com a esposa do outro, costumam tirar foto de ponta cabeça, foto pulando, são todos os tipos de foto nesse monumento oficial. Além de ter esse monumento oficial, de ter a fronteira geográfica e a fronteira geológica oficial entre a Europa e a Ásia, em Ekaterimburgo, pode passar para o próximo slide. Nós temos a Catedral sobre o Sangue Derramado. O que é isso? É uma visita muito forte. Foi aqui aonde eles construíram essa catedral em 1918, que a família do czar, os últimos czares, os últimos Romanov, ficaram exilados em uma casa, não era essa catedral, era uma casa que se chamava Casa Ipatiev. E em uma noite eles mandaram, né, os soldados vermelhos, os bolcheviques em russo significa maior parte. Então os bolcheviques mandaram que a família descesse ao sótão da casa. A família desceu e toda a família, o czar, a czarina, seus filhos e os empregados, as empregadas, foram assassinados. No lugar dessa casa, eles destruíram, virou um terreno baldio. E no ano de 2003, a Federação Russa reconheceu o assassinato da família dos Romanov e construiu essa catedral. Se pode visitar e nós visitamos. Além dessa catedral, o que aconteceu? Próximo slide, DJ, por favor. Eles construíram no local onde eles acharam os corpos
Os corpos foram achados no meio da mata, perto de Ekaterimburgo. E aonde eles acharam esses restos mortais, né, com a ajuda de DNA e tudo, o monastério de Ganinayama. Yama, em russo, significa buraco. E nós visitamos esse monastério, que é muito bonito, é muito importante, é um conjunto de 5 igrejas ortodoxas de madeira, com aqueles preguinhos, todos encaixados. Pode passar para a próxima foto. E aqui nós temos uma foto dos filhos do czar com a czarina, né? Que eles foram santificados depois do que aconteceu e que a União Soviética, né? Que o antigo regime soviético assassinou a última família do czar. Em Ganinayama eles têm esse monumento, eles foram santificados, beatificados, e eles têm a catedral sobre o sangue derramado, e eles têm o monastério que nós visitamos e que se preza muito respeito. Eu não sei, Carol, me fala o que você sentiu visitando essa catedral, assim, qual é a sua memória de Ekaterimburgo? Muito boa também, porque eu já tinha ouvido, né, toda a sua história, que já tinha contado, a gente adentra um pouco também em detalhes da história russa, né, antes de viajar, e chegando lá, você tá lá presente naquilo que você viu e aconteceu realmente, você visita a igreja, depois você vai lá para ficou como se fosse um ponto, assim, de descanso para eles, e todo mundo respeita muito, sabe? E é uma visita que impacta bastante, a gente realmente sente a imersão na cultura russa, na história russa, durante esse dia, essa visita nessa cidade. Eu achei realmente, assim, até dá vontade de passar mais tempo, porque é super arborizado, lindo, muito bem conservado. Outra, você vê aqueles ortodoxos, né, também, assim, difícil de acesso também, próximos ali. Eu achei realmente, assim, um dia que foi bem pesado. Você volta no tempo e parece que sente todo aquele peso da história, realmente. Era exatamente isso que eu queria quando eu te perguntei, porque é interessante, assim, eu percebo muito quando os grupos voltam para o trem de todas as cidades, eles estão voltando todos animados e falantes, né? Quando voltam de Ekaterimburgo de volta para o trem, todo mundo volta, assim, com aqueles olhos curiosos, eles pedem, Anastácia, conta de novo a história dos czares. Então, eu acho que cada dia tem uma visita que mexe um pouquinho com a gente, que deixa uma memória, que deixa uma sensação, que deixa uma lição, né? Para nós, com toda essa variedade de visitas, museus, história e parques. E depois de Ekaterimburgo, nós seguimos a nossa última noite no trem, repetindo que em Ekaterimburgo nós temos uma noite no hotel. Depois de uma noite inteira no hotel, nós voltamos no dia seguinte para o nosso trem. E no dia seguinte nós chegamos em Moscou. Importante falar que vocês não precisam se preocupar com mala, nem em Pequim, nem no Ulaanbaatar, nem em Moscou. Isso tudo cuida da nossa staff. A nossa staff vai sempre fazer os transportes das malas, nossa staff vai entregar os tags de mala com os nomes das cabines, os números das cabines, os números dos vagões. A única coisa que nós temos que fazer é viajar. E em Moscou, por último, nós temos 2 noites. Pode passar para o próximo slide. Eu fiquei bravo novamente com você. Isso. Te lembra que eu falei que a gente ia falar em russo? Então, mas é muito interessante porque as pessoas não sabem, né? Você fala Nova York e eles falam, não, aqui é New York, né? Então, quando você fala Moscou ou Moscou, as pessoas, não, os russos não chamam de Moscou ou Moscou, eles chamam de Moskva. Moskva. Isso me lembra uma música, Pablo, aquela música dos Scorpions, que eles falam assim, I'm walking down Moskva. Agora todo mundo sabe. Então é muito interessante a gente saber que é Moskva, significa Moscou. Me chamava muito a atenção quando eu falava, o presidente de vocês, o Vladimir Putin, falava, não, Vladimir não, Vladimir.
Vladimir Putin. E o anterior era o Boris. Não, Boris não, era Boris. Boris Yeltsin. E a gente vai aprendendo essas coisas. Essas coisas é uma coisa muito interessante. Saber que a cidade não se chama Moscou, que eles chamam Moskva. E eu achei uma coisa linda você ir aprendendo essas coisas que você nunca imaginou que existiriam, né? Que você sempre chama de outro jeito, né? Por isso, a Rússia, né? A gente fala, vamos para a Rússia. Não é Rússia, gente, é Rússia, não é? Rússia, perdão, a O é a Rússia. Muito bem colocado. Rússia. Não é Rússia. E olha, Pablo, já aproveitando esse slide, né, que nós estamos, porque nós temos 2 dias de passeio em Moscou, nós temos um dia inteiro de city tour, temos a visita ao Kremlin com as catedrais do Kremlin, e aqui eu vou dar mais 2 aulas de russo, né? Praça Vermelha em russo, o que significa, né? Como que se fala em russo? Se fala Krasnaya Ploshad. Krasnaya, que é vermelho em russo, também significa bonito. Então, na realidade, a Praça Vermelha também significa praça bonita, porque foi a partir da Praça Vermelha que nasceu a cidade de Moscou, ao redor do rio Moskva, do rio Moscou. Então, né, era, como que se fala, a sede do feudo junto com as vendas, com todo o comércio perto do rio. Então, Krasnaya Ploshad, Praça Vermelha, também se entende como praça bonita. E Kremlin russo, você sabe o que significa Kremlin russo? O que significa Kremlin russo? Uma fortaleza. Fortaleza. Parabéns, молодец. Pablo, ele faz aulas de russo. Молодец. Поздравляю. Fortaleza, por quê? Porque o Kremlin, ele tem essa arquitetura de fortaleza. As muralhas do Kremlin, as muralhas da fortaleza do Kremlin, elas abrigam e abraçam, né, a casa presidencial, onde fica ali o Putin, da onde o Putin governa. E dentro do território do Kremlin, a gente tem toda a história, tem os canhões da época do Napoleão, tem o sino da Catarina, tem todo ali também o território externo do Kremlin, das muralhas internas do Kremlin, é uma visita maravilhosa. Pode passar para o próximo, Gabriela. É outra coisa que eu não sabia, eu pensei que o Kremlin era todo em Moscou, né? Mas aí você descobre que tem o Kremlin de Kostromar, Kremlin de Nizhny Novgorod, Kremlin de toda a cidade tem um Kremlin. Tem um Kremlin. Todas as cidades medievais, Pablo, porque as cidades modernas, como Vladivostok, Murmansk, elas não têm Kremlin, porque elas são da segunda metade do século passado. Todas as cidades antigas, todas as cidades do Anel de Ouro, as cidades medievais, têm um Kremlin, tem uma fortaleza. Aqui eu até coloquei essa foto especialmente porque nós temos nossos 2 grandes amigos, Lenin e Stalin, sentados num barzinho, enquanto um casal jovem passa pela nossa querida Rua Arbat, que é a rua de pedestres. É uma delícia andar nessa rua, bares, restaurantes, comprinhas. Outra coisa, gente, lembrei, porque tá vendo esse casal que vai fazer compras. Falem para os passageiros que não façam a compra em Moscou. Se vão fazer compras, comprem em Irkutsk, que vamos num shopping super bonito, ou também em Novosibirsk, que tem shoppings em Moscou. Maravilhoso. Moscou todo é o dobro de preço, tá? Moscou é caro. O resto, na Sibéria, é metade do preço. Tudo cai, tudo é mais barato. Então, lembrem, falem sempre para o passageiro, olha, vamos estar no shopping de Irkutsk, nós vamos estar lá. Então, comprem lá. A Anastácia adora fazer uma comprinha, ela sempre está falando, pessoal, comprem aqui, porque aqui é bom o preço. Pode passar para o próximo slide, Gabi. Aí aqui nós temos também a visita à Catedral do Cristo Salvador, outro cartão postal de Moscou que nós temos, uma catedral maravilhosa, maior catedral ortodoxa da Europa. Essa catedral foi destruída na época da União Soviética, virou um piscinão, depois foi construída baseada nos recuerdos antigos, né, nos records, nos antigos documentos. Ela foi reconstruída. Outra, assim, visita maravilhosa, essas cúpulas maravilhosas. Moscou, assim, terminar em Moscou é terminar com chave de ouro. Pode passar para o próximo, Gabi.
Aqui também no nosso City Tour nós fazemos a visita das 7 torres de Stalin, as 7 filhas de Stalin. Eu acho que também essas torres são ícones, né, da cidade, da capital russa, né, dessa cidade tão Krasnaya, tão bonita. Pode passar para o próximo, Gabi. E é isso, Pablo, eu acho que aqui a gente termina a exposição das cidades, né? Relembrando, pessoal, nós temos essa combinação entre noites de hotel e noites a bordo, sendo 9 noites em hotéis e 6 noites a bordo. Aqui, assim, nós nos despedimos de Moscou e aqui é a hora que a Anastácia se despede de vocês. Antes disso, não adianta vocês quererem se livrar da guia-mãe, porque ela não vai sair do pé. E agora nós vamos para a parte do nosso trem, né? As vantagens de se viajar a bordo de um trem privado. Então, pode passar para o próximo, Gabi. São 4 diferentes categorias de acomodação, todas sendo single ou double. Conforme vocês, os seus viajantes, conforme eles reservarem a viagem, a cabine vai ser somente deles durante todo o período da viagem, tá? Não tem nenhum perigo de entrar um russo, o nosso trem é privado, ele é totalmente fechado. Não vai entrar uma terceira pessoa, ou se for, por exemplo, a Carol tem o passageiro seu Walter, ele quer viajar sozinho na cabine, a cabine vai ser dele o tempo todo? Sim, a cabine vai ser dele o tempo todo. Aqui vocês podem escrever banho todos os dias no Transiberiano, cabine somente daqueles que reservarem a cabine o tempo todo e o nosso trem fala português. Essas aqui são as 3 frases que vocês podem gravar e está sendo gravado. Os nossos vagões-camas são recém-fabricados ou construídos. Pode passar para o próximo, Gabi. Como vocês sabem disso, né? Como nós sabemos disso? Porque todos os nossos vagões são providos de banheiro a vácuo. Nenhum dos nossos vagões são banheiros com sistemas antigos, que são aqueles sistemas que você pisa e vê a estrada passando. Não. O trem para, os nossos banheiros continuam funcionando por conta do vácuo. E são banheiros super limpos o tempo todo. E gostaria de dizer que as ferrovias russas e o Grande Expresso Transiberiano, a nossa empresa, assim como a TT Operadora, tomaremos todas as medidas de higiene recomendadas e exigidas pela IATA, pelo Ministério Mundial da Saúde, Organização Mundial da Saúde, tudo. Assim, nosso trem, ele já era todo munido de álcool em gel, toalhinhas umedecidas antes, agora vai ser 100 vezes mais. E, bom, aqui vocês veem o nosso vagão lounge, né, onde temos o nosso piano com música ao vivo e a área de conferência e de apresentações também. Por quê? Sempre antes de chegar em alguma cidade, a Anastácia vai explicar, ela vai falar o que nós vamos ver, quem nós vamos, quais cidades, quais as figuras históricas que nós conheceremos. Aqui, Pablo, você aprendeu a cantar Kalinka, Kalinka, Maya. Kalinka, 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 Maya. Estado Yaga da Kalinka, Kalinka. Era a música do exército russo, sabia, né? Eles cantavam durante a Segunda Guerra, muito bonita. Todo mundo aprende, né? Eu nunca cantei em nenhuma apresentação minha, essa é a primeira. Vou te fazer cantar o Kalinka. Então, aqui nós temos o nosso vagão lounge com música ao vivo, com piano, o nosso pianista, o Alexei, que adora receber os brasileiros. Pode passar para o nosso próximo slide. A administração europeia, os nossos chefes de trem são muito exigentes, então, enquanto nós estamos passeando, eles estão com a staff de cozinha comprando as coisas frescas nas paradas da viagem, nas cidades. Muitas vezes os grupos até encontram, então nós estamos passeando em algum lugar e eles veem a staff do restaurante ou o diretor do trem passando com as sacolas porque está comprando tudo fresquinho, tudo prontinho. E todos os dias paradas diárias. Não tem nenhum dia que nós ficamos o dia inteiro no trem sem sair. Nós sempre teremos as paradas e as visitas. Diferenciais, né? Quais são os nossos diferenciais? Pode passar, Gabi. Então, aqui, repassando essas noites de hotel que nós temos, 3 noites em Pequim, 2 noites em Ulaanbaatar, 1 noite em Irkutsk. Pode passar, Gabi. Né, 1 noite em Novosibirsk, 2 noites em Moscou, sempre essas noites alternadas com os pernoites no trem e com toda essa festa a bordo. Pode passar, Gabi, para o próximo.
As nossas refeições, né? Nós temos um balanço, nós temos uma combinação entre refeições internacionais e também refeições típicas, gastronomia típica de Rússia, Mongólia e China. E aqui esse terceiro copinho é o porta-copos oficial das ferrovias russas, dos trens russos. Por quê? Porque nós temos chá e café nas cabines sem limites e água nas cabines e também nos ônibus sem limite, tá? Então, água, café e chá, assim, chá... Eu, por exemplo, tomo café o dia inteiro. Então, se eu quiser um café às 3 horas da manhã, eles vão me servir um cafezinho. Café da manhã, eu já vou responder sobre a vodka. Café da manhã, almoço, jantar, não importa, a bordo ou nas cidades. Sobre as bebidas alcoólicas, tá? As bebidas alcoólicas não estão inclusas, porém, alguns dias nós teremos brindes e celebrações. Então, quando nós entramos no trem, nós temos a festa de boas-vindas. Nós serviremos champanhe, nós serviremos caviar. Quando nós temos a festa da vodka, a festa temática da vodka, que é uma noite com degustação de vodka, também não é cobrado. Quando nós temos o churrasco no Lago Baikal, é servido vinho, vodka, isso também não é cobrado. Então, em alguns dias de celebração, de comemoração, nós temos as bebidas alcoólicas inclusas. Mas, como nós somos agentes de viagem e profissionais, é sempre melhor nós puxarmos para baixo do que para cima. Então, eu digo que, em geral, as bebidas não estão inclusas. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu? Passamos para o próximo. A nossa casa sobre trilhos. Vamos falar agora das cabines. Pessoal, as cabines, nós temos 3 tipos de cabines. Nós temos 2 tipos de cabine luxo e 1 tipo de cabine standard. Podem escrever o que a Zizi está falando. As pessoas tomam banho todos os dias, não importa o tipo da cabine. Essa daqui que vocês veem é a cabine Gold, é a cabine mais espaçosa. Pode passar para o próximo, Gabi. Nós temos dentro da cabine Gold banheiro completo com lavabo, ducha e assento sanitário. Nós temos uma cama de viúva embaixo. Eu gosto de dizer que ela é de viúva porque ela é maior que de solteiro, menor que a de casal. E uma vez um senhorzinho olhou para mim e falou assim, por que de viúva? Por que não pode ser de viúvo? Eu falei, ok, uma cama de viúvo embaixo e em cima uma cama de solteiro um pouquinho maior. Essa cabine é a mais completa do trem. O tamanho da cabine, o território da cabine é de 7 metros quadrados com o banheiro dentro. Eu gosto de dizer 7 metros com o banheiro dentro para ficar bem claro. E o chuveiro da cabine Gold, vocês olhem na terceira foto, ele é um box de abrir e fechar, tá, pessoal? Essa cama, para vocês terem ideia, ela tem 1,95 de altura, com 1,20 de largura. Sendo a cabine Gold, repito, a maior cabine, 7 metros quadrados, tá? E a cabine mais espaçosa e completa. Ar-condicionado dentro da cabine. No vagão Gold, nós temos 2 atendentes de cabine, 24 horas por dia. O mesmo conteúdo de passeios inclusos para as cabines luxo é o mesmo para as standards, não tem diferença, tá? Pode passar para o próximo, Gabi. Depois nós temos a cabine irmã da Gold. Qual que é a irmã da Gold? A Silver. A Silver tem 5,5 metros de cabine. Pode passar para o próximo slide, Gabi. A Silver tem 5,5 metros de cabine com o banheiro dentro, banheiro completo, lavabo, toalete, né, assento sanitária e ducha. A diferença da Silver para a Gold é que a Silver é uma cortininha. Ela não é um box que abre e fecha. Ela é uma cortininha e o chuveiro estilo wet room, como nos cruzeiros. A cama também é uma cama de viúva, de viúvo, sendo 1,95 de altura por 1,10. Todos esses detalhes, pessoal, vocês têm completinhos com a Carol na TT Operadora. Pode pedir para o Célio já sabe de cor e salteado. A Aline também, o pessoal já sabe assim, né? Como se fosse a própria casa. Nessas cabines cabem 2 malas de 23 quilos, uma mala por pessoa, e mesmo que às vezes não caibam, porque tem armário dentro das cabines, tá?
Às vezes as pessoas levam algum tipo de mala que não cabe, alguma coisa assim. Tem um espaço no fundo, no final do vagão, aonde os atendentes de cabine guardam as malas. Por quê? É a nossa casinha sobre trilhos, pessoal. Uma vez que nós entramos em Ulaanbaatar, nós já somente saímos em Moscou. Então, ela vai ser a nossa casinha realmente. Nós vamos tirar as coisas que nós mais usamos, vamos colocar nos nichos, nas gavetinhas, em tudo, e ela vai virar o nosso ninho. Como o Pablo disse, a gente acaba querendo voltar logo para o trem no final do dia. E essas são as duas cabines mais completas. Silver e Gold, com toalete, assento sanitário, né? Lavabo, assento sanitário e chuveiro dentro da cabine. Depois nós temos a nossa próxima categoria, que é a Standard Plus. Pode passar, Gabi. A Standard Plus, ela é composta por 4 camas. Pode passar para o próximo. Isso. Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Volta atrás, Gabi, só um pouquinho. Só um pouquinho, volta. Isso. Não, da frente. Isso, no meio. Carol, que chocolate é esse? Chocolate. Esse chocolate é o chocolate Alyonka. A gente come a viagem todinha, praticamente, de chocolate. E champanhe, e soviética, champanhe soviética. O Pablo tem uma alma russa. Pablo se apaixonou pela Rússia? Não, é que é real. Esse chocolate já é uma instituição na Rússia, né? Se você não volta da Rússia com um Anelka ou Alyonka, como dizem os americanos, você não foi para a Rússia, né? Então eu vi o Anelka e falei, meu Deus do céu. E além outra coisa que é fanático, o russo é fanático por chocolate. Duas coisas. Ele come chocolate toda hora. Não se come chocolate puro, é somente chocolate com chá. E esse chocolate, Pablo, ele é de uma fábrica da Krasnaya Oktyabr, do Outubro Vermelho. E a criança desse chocolate hoje deve ter uns 80 anos. É que nos agina dos palitos. Vamos lá. Vamos lá. Na cabine Standard Plus, nós temos 2 camas altas e 2 camas baixas. A cabine tem de território 4 metros quadrados, como vocês podem ver. E olha só, as cabines luxo, elas têm uma cama de viúva e uma cama de solteiro em cima, estilo beliche. Aqui nós temos 2 camas baixas. Qual que é a diferença? Não tem banheiro dentro da cabine, na Standard. São 2 banheiros na ponta do vagão, que são compostos de assento sanitário e pia. Cadê o chuveiro, Zizi? Vocês lembram que nós falamos para vocês que existe uma estratégia, que existe uma combinação de noites no hotel e noites nas cidades? Exatamente. Todos os dias os banhos são garantidos, porque quando nós não dormimos nas cidades, ao chegar nos hotéis, todas as pessoas que estão em categoria Standard Plus, cada cabine vai ter a sua chave para fazer o day use de um quarto de hotel por 2 horas. Então, se eu estou numa cabine com a Carol e o Pablo está numa cabine com a Cris, com a esposa dele, eles terão uma cabine para eles, uma chave, né? Eu ia falar uma tarjeta, uma chave de hotel, um cartão para fazer 2 horas de day use, ao mesmo tempo que eu e a Carol teremos. Não existe filas, é tudo muito bem organizado. Nós chegamos nos hotéis, a Anastácia já está com as chaves nomeadas e cada cabine Standard Plus tem a sua própria chave para o quarto de hotel, sem qualquer fila, sem qualquer espera, e todo mundo tem o banho igual e com qualidade. Tá bom, pessoal? Deixa eu te falar uma coisa. Não, você queria falar uma coisa? Há 2 meses atrás, eu estava lá na Rússia, peguei aquele trem da Aurora Boreal. Outro dia vamos falar sobre a Aurora Boreal, sobre o nosso trem. Mas eu peguei nosso próximo encontro. Eu peguei essa cabine que vocês estão vendo. E a relação custo-benefício é muito boa. É muito boa, exatamente. Eu acho que, logicamente, não tem um banheiro privativo, mas eu escolhi o banheiro do lado, que está do lado, e a gente tem tanta atividade no nosso roteiro fora, chegamos... Passa a maior parte do tempo fora, né, do trem.
Então, a relação custo-benefício, eu volto a falar, essa cabine, eu acabo de viajar nela e eu achei fantástica. E, Pablo, posso falar para você? As pessoas se preocupam muito com o banheiro, mas são 2 toaletes, né? Com assento sanitário e pia na ponta do vagão. As pessoas não vão no banheiro toda hora ao mesmo tempo. Cada uma vai em uma hora diferente. Exatamente. E mesmo à noite, por exemplo, eu já tive casos de falarem assim, ai, mas a minha passageira, ela tá com medo de ir no banheiro no meio da noite. Não, porque o corredor, você sabe, vocês viram, ele é iluminado 24 horas. Os atendentes de cabine, eles trabalham 24 horas, realmente 24 horas, porque se você quer um café com leite às 4 horas da manhã, eles vão estar lá prontos para servir. E vocês sabem, assim, as exigências de higiene das ferrovias russas são muito, muito altas. Elas são realmente levadas a sério. Um atendente de cabine, se deixar o lixo do banheiro sujo mais do que 1/3, ele pode ter uma parte do salário dele cortada. Então, assim, eles são muito, mas assim, muito exigentes. Não se perde horas de passeio. Quem fica na cabine Standard Plus, tá? Não perde horas de passeio, porque esse day use que nós fazemos é estrategicamente colocado na hora do almoço. Então, nós paramos nos hotéis e nós almoçamos nos hotéis. Quem está em categoria Gold e Silver podem ficar esperando na recepção do hotel, que é o que geralmente acontece, porque as pessoas ficam no celular, falando com a família, no WhatsApp. Até uma pergunta interessante que fizeram mais cedo, se existe Wi-Fi. No trem não existe Wi-Fi, nós até já testamos, mas assim, é uma conexão, como são trajetos às vezes que não tem nem dados de voz e nem dados de internet, não tem conexão no trem. Mas vocês sabem, a Carol sabe, o Pablo sabe, é muito fácil comprar um chip de celular na Rússia, custa muito barato. Em 5 minutos as guias manhãs ajudam a colocar o chip no celular e cada um pode ter a sua internet no próprio celular. Quem não quiser, em todas as paradas e em todas as paradas, os day use, os restaurantes, tem o Wi-Fi disponível. Como a Anastácia, a Ana já fizeram essa viagem muitas vezes, já no ônibus a Anastácia fala, nós vamos para o hotel em Krasnoyarsk, para o Hilton Garden Inn, e a senha do Wi-Fi ela já antecipa para todo mundo. Quem fica em categoria Gold e Silver pode ficar, como então eu estava dizendo, na recepção do hotel, ou se quiser o guia local, pode fazer uma voltinha, pode passear com as pessoas enquanto o pessoal da Standard toma banho, tá bom? Então não tem nenhum problema. Esses day use, pessoal, repito, é 1/4 de hotel por cada cabine Standard Plus, sem filas, ninguém fica esperando, todo mundo recebe ao mesmo tempo a chave do quarto do hotel, e isso é feito durante o almoço ou o jantar, nas paradas das cidades, quando a gente não tem pernoite. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, a TT Operadora tem todas essas informações, tá? Eu vi que já perguntaram bastante sobre criança a bordo. As crianças a bordo ou casais com uma criança ou 3 pares. Pessoal, na realidade, eu recomendo muito essa viagem, não tem nenhuma restrição de idade, tá? Essa viagem pode ser feita desde crianças assim de 5, 6 anos até pessoas de 80, 90 anos. Eu só recomendo assim que desde que forem crianças, as crianças têm que ficar sempre com os pais, porque o trem tem as emendas dos vagões, né, Pablo, né, Carol? Tem muita maçaneta, tem muita trava, tem muito degrau, então a criança tem que ficar sob a supervisão dos pais o tempo todo, e no caso de ficar numa cabine Gold ou Silver com uma criança, é possível e até recomendável se for uma criança até 10, 11, 12 anos. Crianças até 15 anos incompletos têm tarifa CHD, tá? Agora, se for já, por exemplo, a mãe e o pai com um adolescente de 16 ou 18 anos, aí eu recomendaria 2 cabines Standard Plus, ou então eu recomendo que podem ficar vizinhas, não existem cabines compartilhadas, cada cabine é uma cabine.
digamos assim, cada cabine é uma caixinha. Mas dá para colocar as famílias vizinhas, ou se forem 2 casais, ou se forem os pais com o casal e o neto, dá para colocar uma cabine do lado da outra. E a Débora aqui, tô vendo a Débora, vai ter um grupo de 4 cabines. Dá para colocar as cabines? Dá para colocar todas as cabines vizinhas. Só que os vagões são compostos por categoria, não se mistura a categoria Standard Plus com a categoria Gold ou com a Silver. Mas nós conseguimos colocar todas da Standard juntas e nós conseguimos colocar todas da Gold e da Silver também juntas, o mais próximo umas das outras. No caso de um adolescente, o que eu recomendaria? Se os pais querem ficar em Gold ou em Silver, os pais podem ficar em Gold e em Silver, e o adolescente pode ficar na cabine Standard Plus em Single, porque ele vai ficar acomodado, muito bem acomodado, praticamente pelo mesmo valor, do que ele ficaria sendo uma terceira pessoa na cabine luxo, tá? Porque aí 16 anos já não tem mais tarifa CHD. Porque o que eu acho? Eu acho que quando ficam 3 pessoas, eu já vi 3 pessoas em uma categoria Silver ou em uma categoria Gold, acaba perdendo o charme, o conforto dessa cabine Gold, dessa cabine Silver, tá? O tamanho da cabine Standard Plus, 4 metros quadrados. 2 por 2 por 2 por 2, sendo 2 camas altas e 2 camas baixas. As camas altas podem ser usadas como prateleiras. E as camas baixas cabe tranquilamente embaixo da cama baixa as malas, tá? Cabem 2 malas tranquilamente embaixo de cada cama. Sim, as cabines Gold e a Silver são as melhores cabines. Elas são quartos de hotel. Se o Pablo, eu sei que o Pablo ficou numa cabine deluxe, Pablo. Muito maltratado no nosso trem, ele ficou numa cabine com banheiro, então se os seus clientes, se os seus passageiros podem, né, pagar para ficar em uma cabine Gold ou numa cabine Silver, eles vão ter o banheiro assim, acordaram, querem tomar um banho, tomam. Vão dormir, querem tomar um banho, tomam. Mas, se vocês têm passageiros que têm um budget um pouco mais limitado, mas querem fazer a rota, eles podem fazer a rota, porque eles não vão fazer nenhum passeio a menos. Os vagões são para todas as pessoas do trem, não tem nenhuma permissão ou não permissão se você está em um tipo de cabine ou não. A viagem é totalmente igual. O que difere sempre é o tipo de cabine. E sim, Luiz, as cabines Gold e as cabines Silvers é sempre uma cama baixa e uma cama alta, estilo beliche. Só que essa cama baixa, ela é um pouco maior e a cama alta é uma cama de solteiro. A cabine Standard Plus são 2 camas baixas. Aí sim. Gente, por exemplo, olha só. A Carol está atendendo 2 senhorinhas, irmãs, e elas têm todo o potencial para ser uma cabine Gold ou uma cabine Silver. Só que elas começaram a brigar na agência. Não, mas eu vou ficar na cama de baixo. Não, mas eu vou ficar na cama de baixo. Mas eu não vou dormir com você porque você me chuta à noite. Eu também não durmo com você porque eu tenho um trauma de infância, mas eu te amo, quero viajar com você. Carol, como você resolve essa matemática? Bom, aí elas podem ficar nessas cabines, né, que tem as camas separadas, ou então, depende, Exatamente. Né? Ela pode ficar numa outra cabine, só que aí vai onerar muito o valor da viagem. Eu acho que é bem melhor você ter uma pessoa que fique na cama superior, mas aí tem que ser uma pessoa, né, que a gente tem todo o cuidado, né, e os atendentes de cabine sempre estão lá disponíveis também para ajudá-las, né, tem a escadinha para subir. A escadinha para subir, exatamente. Fácil. E aí elas podem ou alternar ou fixar. Uma dorme na parte na baixa e outra na parte de cima, não tem problema algum. Gente, é muito fácil, assim. Não é difícil de subir nessa cama superior. Nós já tivemos, inclusive, casais com mais de 80 anos, onde a mulher dormiu na cama de baixo, o senhorzinho dormiu na cama de cima. Já tivemos casos, por exemplo, eu lembro, inclusive, de um casal da TT Operadora que a nossa querida Irina atendeu, o seu Eduardo e a Maria, de Jaboticabal.
O seu Eduardo e a Maria viajaram em Silver, porque o Eduardo, bom, Jaboticabal faz um calor, né? E o seu Eduardo, ele queria tomar banho todos os dias, ele queria sentar na cabine dele e olhar para o chuveiro. Aí eles foram de Silver. Só que aí, durante a viagem, o seu Eduardo chegou para mim um dia, eu lembro que eu estava numa cabine standard, né? Eu sempre fico na cabine standard. E aí eu lembro que ele chegou para mim um dia e ele falou assim: se eu soubesse que aqui na cabine standard eu ia ter o banho todos os dias, do jeito que as pessoas têm, eu teria comprado standard para mim e a diferença eu teria gastado tudo em compras. Então, pessoal, essa cabine standard plus, ela tem assim esse plus de serem 2 camas baixas, né? E elas têm o banho garantido todos os dias, não precisam temer. Pode passar para o próximo slide. Aqui nós temos a Anastácia, uma das nossas guias mães. Tem várias outras, a gente acaba citando a Anastácia porque o Pablo tem um caso de amor, a Carol tem um caso de amor com a Anastácia, né? Então, nós sempre falamos da nossa Anastacinha. O nosso piano com música ao vivo, pode passar para o próximo slide. Aqui um restaurante, os nossos vagões restaurantes, um com estilo moderno, o outro com estilo imperial. Pode passar para o próximo. Gabriela DJ. E aqui eu acho que nós falamos só um pouquinho, né, Pablo? Um pouquinho. Eu queria só responder uma pergunta que todo mundo sempre me faz. Todo mundo me pergunta: Pablo, essa excursão é uma excursão de luxo? E eu sempre falo que não, que luxo é ter a oportunidade de viajar nesta fantástica epopeia, como eu chamo. Não? Luxo é voltar a casa e dizer: fiz o Transiberiano. Fiz o Transiberiano como fez Paulo Coelho, como fez David Bowie. Esse que é o luxo. Então, não vamos esperar um Orient Express. Isto é viver o Transiberiano, é viver culturas, é saber os rios, é aprender, como falamos, a cantar em russo, é saber sobre Pushkin, sobre Tolstói, sobre Yesenin, sobre Solzhenitsyn, sobre quem era Chekhov, sobre quem era Yuri Gagarin, sobre Nureyev, vamos ir ao balé, ao Bolshoi, vamos ver o Bolshoi, vamos ver o balé, vamos ver o balé de Kostromá, vamos ver coisas assim fantásticas. Isso que é o luxo. Então, não vendamos isso luxo como se fosse realmente o Orient Express. Vendamos como luxo, como essa oportunidade que tive de fazer o Transiberiano. Né? Pessoal, só mais um adendo que fizeram perguntas. Não existe diferença entre as refeições, tá? Entre um restaurante ou outro, as refeições são iguais. Nós temos palestras ministradas nos 2 restaurantes, que é para as pessoas terem a oportunidade de vivenciar os 2 restaurantes, tá? E os passageiros, os nossos viajantes, o nosso menu já é todo pré-montado, né? As nossas guias mães, elas têm o cuidado de falar um dia antes ou de falar de manhã qual vai ser a refeição da tarde e à tarde qual a refeição da noite, para caso alguém tenha alguma restrição alimentar, já pedir um prato diferente. São 3 entradas, geralmente é uma salada ou uma sopa. O prato principal, né, com um macarrão, um arroz, um molho, uma carne, um frango. Tem opções vegetarianas, eu repito, e sempre termina com uma sobremesa, um bolinho, né, algum docinho russo, porque russo adora. Sim, inclui as 3 refeições. Pessoal, por favor, postem as perguntas de vocês no Facebook, no blog da TT Operadora. A gente tem a Super Gabriela e a nossa DJ, e nós temos um ferinha aqui por trás também, o nosso ponto, que é o Fernando. Ele também vai estar lá com os dedos assim, olha, rápidos para responder todas as perguntas, até o fio dos lençóis, de quantos fios é composto o lençol. E agora sim, eu sei que nós já estamos com o tempo um pouquinho curto, mas tem um vídeo. Esse vídeo nós gostaríamos de passar para vocês. E é rapidinho, esse vídeo é muito rápido, de 1 minuto e meio, né? É de 1 minuto e meio. É um vídeo bem rápido, pessoal. Muito obrigada, esperamos vocês na TT Operadora.